Olá, meus irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos a um vídeo devocional. Estamos a avançar, estamos a avançar. Não desista agora, ok? Não desista. Pega a sua Bíblia, arregaça as mangas, vamos embora. Quando você perceber, é 31 de janeiro. E se você desistir agora, vai bater aquele arrependimento. Epa, se eu tivesse continuado, hoje eu já devia ter terminado a leitura da Bíblia e compreendido muitas coisas. Então não desista, tenha fé, tenha paciência. Lembra sempre, eu tenho estado a orar por vocês para que o Senhor dê forças, dê energias, dê motivação para continuar esse plano. Então não desista, rumo aí à leitura bíblica. Vamos em frente. Bom, meus irmãos, chegamos então no capítulo 12. O capítulo 12 do livro de Gênesis inicia uma nova divisão neste livro. Os primeiros 11 capítulos que nós estudamos até agora costumam ser chamados pela teologia de a história primitiva. Então, o capítulo 12 inicia o que nós temos estado a chamar de a história dos patriarcas. E é tão interessante esse capítulo 12 começar logo a falar sobre a vida de Abraão, porque Abraão é um homem muito importante na história do cristianismo, é um homem muito importante na história do judaísmo, é um homem muito importante também na história dos povos árabes. Já, ainda nesse vídeo você vai poder entender por que eu acabei de falar isso. Três elementos para o qual o nome de Abraão tem muito peso, tem muita influência, tem muita importância. O Novo Testamento não diminui em nada a importância da vida e do caráter de Abraão. Abraão é muito importante na história da Bíblia. Veja só, há cerca de 75 referências a ele no Novo Testamento. Paulo escolheu Abraão como o melhor exemplo de um homem que é justificado diante de Deus pela fé e não por obras. Se você ler em Romanos 4, você vai entender do que eu estou a falar. Tiago também se refere a Abraão como um homem que demonstrou a sua fé diante dos homens por suas obras. Em Tiago capítulo 2, você encontra também o que eu estou a falar. E não para por aí. O escritor aos Hebreus cita Abraão como exemplo de alguém que andou pela fé, dedicando mais espaço a ele. Veja, no capítulo 11, quando o escritor de Hebreus está a falar aí sobre os heróis da fé, o escritor de Hebreus dedica mais espaço a Abraão do que a qualquer outro indivíduo no capítulo 11. Você ainda encontra em Gálatas capítulo 3, Paulo escrevendo para os cristãos que são filhos de Abraão pela fé e por isso herdeiros legítimos das bênçãos prometidas a ele. Nós encontramos Abraão como um homem muito importante na história do cristianismo, como um homem muito importante na história do judaísmo. Mas vamos agora concentrar a nossa atenção no capítulo 12. Nós encontramos aqui o chamado de Abraão no capítulo 12. Nesse capítulo 12, logo nos primeiros versículos, você encontra também a aliança que Deus faz com Abraão. É claro que Deus repete essa aliança no capítulo 15, mas aqui no capítulo 12 nós encontramos muitos detalhes da aliança de Abraão. Nós vamos ver já quais são esses detalhes da aliança de Abraão daqui a pouquinho. Mas quero responder algumas perguntas, quero fazer algumas observações no capítulo 12 de Gênesis. Primeiro por que Deus chama Abraão tirando-o da sua casa, da sua parentela? Por que Deus, logo quando vê Abraão, e o escritor do Gênesis não nos dá muitos detalhes se Deus começou a relacionar-se com Abraão simplesmente na fase adulta ou na adolescência e na juventude de Abraão, ele já tinha contato com Deus. Mas a verdade é que quando o escritor de Gênesis coloca o encontro entre Deus e Abraão, Deus vem já aí com um chamado, Deus vem com uma orientação e Deus diz: sai da tua parentela, sai da casa de teus pais, deixa a tua cidade e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sempre que eu li esse texto eu me perguntava, por que Deus não age na vida de Abraão, mesmo estando na sua casa? Bom, essas perguntas, elas encontram resposta numa frase que Josué dá a quando da sua morte, nos últimos dias ou nos últimos momentos da vida de Josué, no capítulo 24,
versículo 2, vai nos dar aí uma razão do porquê que Deus tem que tirar Abraão aí da sua casa, da sua parentela. Veja só, então Josué disse a todo o povo: o Senhor, o Deus de Israel, diz isso: há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Sublinhe essa parte aqui. Adoravam outros deuses. Um desses antepassados era pai de Abraão e de Naor. Olha só o detalhe que Josué nos dá aqui. Tera, um desses antepassados que adoravam outros deuses, era pai de Abraão e de Naor. Então, você consegue ver aqui por que Deus ordena a Abraão a sair da casa de seu pai, da sua parentela. Havia um clima de adoração a outros deuses. Havia aqui um clima de idolatria. E quando Deus quer agir na vida de uma pessoa, a primeira orientação que ele dá é: não adore outros deuses. Lembra que quando Deus tirou o povo do Egito e os levou para o deserto, Deus dá orientações claras para esse povo: não tereis outros deuses além de mim. Então, se a configuração da casa antiga de Abraão era uma configuração de idolatria, é claro que Deus tem que tirar Abraão desse lugar para que não haja dentro do coração de Abraão competição, adoração a outros deuses também, ok? Você consegue perceber isso? Segundo, a cidade, como eu já falei no vídeo de ontem, a cidade representa uma cultura, ok? A cidade representa hábitos e costumes de um determinado povo. Quando você está dentro de uma cidade, você tem que obedecer o que aquela cidade tem como ética, como moral, como princípios, a não ser que você decida andar na contramão e assim adotar para a sua vida uma briga constante com os habitantes daquela cidade, entendeu? Então, Deus tem que tirar Abraão daquela cidade. Deus tem que fazer com que ele vá longe, vá morar para outro lugar. Isso também me faz lembrar o que nós vimos no capítulo passado, né? Quando o povo da cidade de Babel disse: não vamos sair dessa cidade, vamos viver aqui juntos, unidos. E assim, com essa fala, eles estavam a andar na contramão das orientações que Deus já havia dado para eles. Deus aqui está a fazer o contrário com Abraão. Se o povo de Babel queria ficar numa cidade, Deus está a dizer: saia dessa cidade e eu vou te espalhar, eu vou fazer com que você viva em outro lugar. Isso aqui é muito interessante, você devia prestar bastante atenção a esses detalhes aqui. É extremamente importante sair de algum lugar. E aqui eu posso fazer uma aplicação para a sua vida. Você, quando receber um chamado, uma visão, algum propósito de Deus, veja bem se o lugar em que você está limita a sua ação no cumprimento desse propósito. Se limita, provavelmente você precisa abandonar esse lugar. Se limita, provavelmente você precisa abandonar aqueles amigos. Se limita, provavelmente você precisa abandonar aqueles conceitos de vida. Sai desse lugar que limita o agir de Deus na tua vida. Sai desse lugar que limita a ação de Deus na tua vida. Abandone essas pessoas que limitam a ação de Deus na tua vida. Presta atenção a isso aqui que Deus está a fazer agora com Abraão, ok? Terceiro, fé no plano ou na pessoa. É que nós vemos Deus a falar para Abraão coisas sobre o passado muito claras. Coisas sobre o que ele tem que deixar muito claras. Mas nós não vemos Deus a falar coisas sobre o futuro muito claras. Nós não vemos Deus a falar na vida de Abraão coisas que ele vai encontrar nessa nova terra muito claras. O futuro de Abraão é incerto. Deus não apresenta um futuro com listas. Você vai fazer isso, você vai andar aqui, você vai ter isso. Não, Deus não faz isso. Deus sabe muito bem o que Abraão deve deixar e anuncia a ele, mas Deus não anuncia com certeza o que espera daqui para frente para você, Abraão. A frase que Deus dá aqui é uma frase que nos dá muita segurança e conforto, entre aspas. A frase que Deus dá aqui é: para a terra que eu vou te mostrar, ok? Imagina um amigo que vem tirar você de casa e diz: vamos passear, mas para onde
onde é que vamos? Vamos só, confia em mim, eu vou te mostrar logo, logo o local para onde nós vamos. Você vai querer ter certeza de onde é que nós vamos. Mas Abraão não recebe garantia nenhuma, Abraão não recebe certeza nenhuma, Abraão não recebe roteiro nenhum, Abraão não recebe absolutamente nada. Simplesmente ele recebe uma frase: para a terra que eu vou te mostrar. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. O escritor de Hebreus diz o seguinte aqui: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país sem saber realmente para onde ia. Ele deixou seu próprio país sem saber realmente para onde ia. Isso aqui, meus irmãos, nos faz entender que na caminhada cristã nós precisamos ter fé na pessoa de Jesus Cristo, ok? Deixa eu sublinhar aqui. Imitando a vida de Abraão, nós temos que entender que a nossa fé precisa estar depositada na pessoa de Jesus Cristo e não no plano que ele tem para a nossa vida. É na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que nos envia, aquele que nos chama, aquele que nos dá a missão, ele vai dar um jeito de nos levar a um porto seguro, ele vai dar um jeito de fazer cumprir, ele vai terminar a obra que começou. Nós precisamos crer na pessoa e não num plano. Muita gente está confiando num plano. E sabe o que? Quando você confia num plano, quais são os elementos característicos de um plano? Você sabe, se você já elaborou algum projeto, algum plano, você sabe quais são os elementos característicos de um plano. Você quer saber o orçamento desse plano, você quer saber os resultados desse plano, você quer saber quem são as pessoas que estão envolvidas nesse plano, você faz um monte de contas para executar esse plano, mas se você confiar na pessoa que elaborou esse plano e não exatamente no plano, então pode ter certeza que a sua vida cristã vai ser um sucesso. Provavelmente pode estar a assistir esse vídeo alguma pessoa que tem um chamado pastoral, provavelmente pode estar a assistir esse vídeo alguma pessoa que tem um chamado para ser missionário, para abandonar a sua casa e pregar o evangelho a muitas outras pessoas. E geralmente quem tem chamado faz muitas contas. Eu estava a conversar com alguém a semana passada e ele está a fazer contas entre fazer o seminário teológico ou fazer a faculdade. Ok, mas as perguntas são, estudar teologia, vou conseguir alimentar a minha família? Estudar teologia, vou conseguir fazer isto e aquilo? Isso é um plano, meu irmão. Isso é um plano. E não fixe seus olhos no plano. Fixe seus olhos na pessoa de Jesus Cristo, que te chamou, que te sondou e que te deu um plano. O plano ele mesmo elaborou e ele mesmo vai fazer acontecer. Você precisa ter a fé de Abraão para crer que isso vai gerar resultados, ok? Algo muito interessante que eu encontro aqui em Gênesis 12, deixa eu abrir aqui bem rápido, está aqui no versículo 2. Veja só o que Deus diz aqui para Abraão. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros povos. Sublinha aqui na sua Bíblia, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Sabe, quando eu li essa parte aqui, o seu nome será famoso, eu liguei automaticamente aquilo que os habitantes da cidade de Babel estavam a buscar. O que eles disseram para si mesmos? Ei, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu e tornaremos o nosso nome famoso. Aquilo que os habitantes da cidade de Babel estavam a procurar, Deus agora está a dar para Abraão de bandeja. Sabe por quê? A riqueza e o sucesso realmente só se configuram em bênção na tua vida quando elas vêm do Senhor. Quando você arregaça as mangas para buscar isso com as tuas próprias energias, para buscar o sucesso com as tuas próprias energias, para buscar reconhecimento com as tuas próprias energias, fama com as tuas próprias energias, isso se configura não em bênção, mas se configura em maldição para você. Isso se torna um ídolo. Você passa a procurar fama, você passa a procurar bênção, você passa a procurar sucesso
quando nada disso veio das mãos do Senhor, se torna ídolo na sua vida. E isso que você procura pode facilmente ocupar o lugar de Deus no seu coração, aquele lugar que somente Deus pode ocupar. Então, os habitantes da Torre de Babel estavam a procurar e Deus negou isso para eles. Mas Abraão, que não estava a procurar, ele recebeu isso como presente. Deus disse: eu vou tornar o seu nome famoso e vou abençoar os seus descendentes, ok? Agora, para terminar esse quadro, eu quero lhes falar do lado B da bênção. Eu nem sei porque que fechei já a minha Bíblia, mas veja aqui, Gênesis 12, versículo 3, Deus dá aí uma promessa para Abraão e Deus diz assim, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão, eu abençoarei todos os povos do mundo. A bênção tem dois lados. Deixa eu desenhar aqui. Muitas pessoas têm percebido muito mal a bênção que recebem ou a bênção que pedem do Senhor. Vamos fazer o seguinte. Deus diz, eu vou te abençoar. E ele dá uma bênção para você, sabe? No texto que nós lemos aqui, de Gênesis 12, Deus está dizendo que, ok, quando você é abençoado, imagina que este é o lado A da bênção. A bênção serve para você, para os seus filhos, ok? A bênção serve para os seus descendentes, para a sua família. Deus abençoou você e isso está certo. Você precisa usufruir dessa bênção, você precisa gozar dessa bênção, você precisa se alegrar por essa bênção. Mas também o texto nos diz aqui que por intermédio de Abraão, as outras famílias serão abençoadas, os outros povos serão abençoados. Então esta mesma bênção que entra na vida de Abraão, ela passa para os outros povos, para os outros meninos, para as outras pessoas. Esse aqui é o lado B da bênção, ok? Deus está dizendo assim, eu vou abençoar você, Abraão, lado A, mas a partir de você, todas as outras famílias da terra também serão abençoadas, ok? Isso aqui é extremamente importante, porque Deus, quando abençoa uma pessoa, ele tem um plano, ele tem um propósito, ele não quer simplesmente que você usufrua dessa bênção sozinho e você sai por aí dizendo que o meu Deus nunca me esqueceu e você sai por aí se gabando diante das pessoas. Não, Deus abençoa você para que você possa abençoar outras pessoas também. Você precisa se perguntar por que eu sou rico. Você precisa se perguntar por que eu ganho tão bem. Você precisa se perguntar por que eu tenho essas oportunidades todas. Você precisa se perguntar por que eu tenho esse carro, essa casa tão grande. Você precisa se perguntar por que eu tenho sempre essas oportunidades que surgem em minha vida. Não é simplesmente para ficar com o lado A da bênção e ignorar o lado B. É para você abençoar outros povos. Sabe por que eu entendo isso? Não só por causa desse texto aqui da vida de Abraão, mas deixa eu ler outro texto com você aqui. Salmos capítulo 23. Salmo 23, olha só o que acontece. Davi aqui escreve esse salmo usando a vida de uma ovelhinha. E Davi diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi está a colocar essa ovelhinha em grandes turbulências, mas ela está a dizer que nada vai faltar para essa ovelhinha. Porque essa ovelhinha vai ser tomada pelo colo pelo pastor, vai ser guiada a pastos verdejantes, vai ser abençoada, vai ser guiada às águas cristalinas. Essa ovelha vai ser cuidada, vai ser abençoada, lado A da bênção. Mas o Salmo 23 termina dizendo que essa ovelhinha tem um banquete preparado pelo pastor. Olha só o que diz o versículo 5. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos podem me ver. Às vezes é bom desenhar para que as pessoas possam compreender. Então imagina, aqui está uma ovelhinha. Aqui estão os inimigos da ovelhinha. E o Senhor prepara uma mesa farta, cheia, com bolo, comida, bênção e tudo. Mas por que Deus prepara essa mesa para a ovelhinha? Simplesmente para que os inimigos possam perceber que a ovelhinha é abençoada pelo Deus que ela serve? Simplesmente para que os inimigos possam sentir inveja da ovelhinha por eles não terem um banquete o que comer? Ou
Deus prepara um banquete na ovelha perante os seus inimigos para que essa bênção que alcançou a ovelha possa alcançar também os seus inimigos. Para que essa ovelhinha chame os seus inimigos a sentarem ao redor da mesa. Chame os seus inimigos a usufruírem do banquete, da bênção que a ovelhinha agora recebeu. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus não nos orienta a ter uma vida perante os nossos inimigos, uma vida de reciprocidade ao mal que eles nos oferecem. Jesus nos orienta a barrar isso. O que é que Jesus faz? Amem os vossos inimigos. Orem pelos vossos inimigos, porque não há vantagem nenhuma você ser abençoado e abençoar simplesmente aquelas pessoas que moram com você dentro da mesma casa. Há vantagem em você ser abençoado e estender essa bênção para os seus inimigos, estender essa bênção para as pessoas que estão ao teu redor. Então eu não acredito que Deus está a abençoar essa ovelhinha aqui para que ela sente simplesmente com os seus e os outros inimigos estejam aqui a observar. Porque, meus irmãos, é na mesa que existe diálogo, é na mesa que existe reconciliação, é na mesa que os relacionamentos melhoram, é na mesa que existe a conversa. Então é isso que está a acontecer aqui com Abraão. Deus está a dizer: Abraão, eu não abençoo você simplesmente porque quero abençoar. Eu quero, a partir da sua vida, abençoar outras pessoas também. Ok, Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Guarde isso com você. Leva essa palavra com você. Bom, vamos lá, meus irmãos. Eu quero aqui agora fazer um paralelo, fazer um link entre o chamado de Abraão e o nosso chamado. Como é que Deus tem nos chamado? Há muita relação com o chamado de Abraão. Primeiro, nós vemos que o chamado de Abraão foi por iniciativa divina. Nós não vemos Abraão chamando por Deus. Foi Deus quem chamou por Abraão. Nós não vemos Abraão a chamar a atenção ou alguma coisa de Deus. Foi Deus quem se moveu para Abraão. Logo no capítulo 12, como nós já vimos, é Deus quem tem a primeira palavra aí. Isso é muito interessante. Deixa eu ler com vocês João capítulo 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que vos escolhi para que vão e deem muito fruto. Segundo, quando Deus chama Abraão, ele chama Abraão também para uma mudança de consciência. Lembra que nós falamos que o chamado de Abraão implica sair de uma cidade que organizava a sua vida ao redor de ídolos, ok? Então Abraão estava a ser chamado para uma vida onde ele não mais adoraria ídolos, mas sim teria um único Deus. Abraão agora adoraria o soberano, aquele que criou os céus e a terra. Isso é uma completa mudança de mente. Abraão devia arrumar para uma cidade onde não havia espaço para ídolos. Isso é mudança de mente. E nós falamos que o arrependimento humano, ele é gerado pela metanoia. A metanoia é exatamente isso que nós escrevemos aqui com letras azuis. Mudança de mente, mudança de consciência, mudança de atitudes, ok? Se Deus estava a requerer de Abraão uma vida completamente diferente daquela que ela tinha vivido na casa de seus pais, no meio da sua parentela, Deus também nos chama para uma completa mudança de mente. Então não acredite que você pode permanecer do jeito que você está quando você é chamado por Deus. Isso não é verdade. A ação do Espírito Santo na sua vida, ela tem que causar transformação. Você tem que pensar diferente, você tem que agir diferente, você tem que ser diferente, ok? Você tem que sair da antiga casa. E do mesmo jeito que Abraão foi chamado por iniciativa divina para mudança de estrutura aí de construção de cidade, para mudança de mente, Abraão também foi chamado para uma terra prometida. E me responde aí, quem mais tem esperança de chegar a uma terra prometida, senão nós que fomos salvos por Jesus Cristo? Veja só o que Pedro fala na primeira carta, capítulo 2, versículo 11. Pedro diz assim: queridos irmãos, lembrem que vocês são estrangeiros. Essa casa aqui não é vossa. Há uma terra
prometida. Há um lugar que vos espera, ok? Queridos irmãos, lembrem que vocês são estrangeiros. Vocês estão aqui de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a vossa alma. Olha só, eu nem estava mais a falar no micro. Evitem as paixões. E isso é o mesmo que Paulo fala em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, você já deve ter esse texto aí na mente. Paulo diz: portanto, meus irmãos, eu rogo a vocês, pela compaixão de Jesus Cristo, que não vos conformeis com este mundo, não acostumem-se a este mundo, não habituem-se a este mundo, pelo contrário, transformem-se pela renovação da vossa quê? Da vossa mente. Esses dois textos aqui nos fazem lembrar de uma verdade bíblica, que a segunda vinda de Jesus Cristo, que é algo que nós temos falado muito pouco agora. Jesus vai voltar e vai nos levar para uma terra prometida, para o seu reino de luz. Apocalipse 21 aí começa o capítulo dizendo que eu vi um novo céu e uma nova terra. Nós fomos chamados para uma terra prometida. Então, o caminho de Abraão é o seu caminho também. A jornada de Abraão é a sua jornada também. E sabe, para Abraão poder viver dentro disso tudo aqui, ele teve que exercer a fé, ok? Teve que exercer a fé. Você precisa ter fé também em Jesus Cristo. Vamos em frente. Meus irmãos, vamos continuar. Muitas pessoas endeusam os homens da Bíblia, endeusam os homens da fé. E eu tenho um grande problema com pessoas que endeusam os homens da Bíblia, porque eles foram homens como nós. Sublinha aqui essa parte. Eles foram homens como nós, sujeitos às mesmas paixões e desejos que você tem hoje, às mesmas tentações, aos mesmos sofrimentos, ansiedades, angústias, depressão, a tudo que você passa, tudo que você vive hoje. Esses homens ali de Hebreus 11, eles passaram isso. Aqui o nosso homem muito importante a ser estudado, Abraão também, ele teve seus altos e baixos aqui. Veja só, Abraão mentiu. O texto diz assim, capítulo 12, versículo 10. Naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele, por isso me matarão e deixarão que você viva. Então Abraão teve medo, aí ele acabou mentindo. Era para Abraão apresentar Sarai como sua mulher, como sua esposa, mas ele permite, ele diz que você vai se apresentar como minha irmã, tudo para preservar a sua vida. Ok, foi tomado pelo medo, foi tomado pela angústia. Provavelmente houve relatos que os povos dessa cidade eram bárbaros, eram maus, que tomavam as mulheres dos outros para si e matavam. Abraão devia ter tido esses relatos, mas nada justifica essa mentira aqui de Abraão. Ele mentiu, ok? Apresentou Sara como sua irmã, quando na verdade Sara era sua esposa. A pergunta que muita gente faz é: por que na vida de Abraão acontece esse episódio aqui da mentira e Deus não castiga Abraão? Deus castiga os egípcios por causa da mentira de Abraão. A resposta que eu posso lhes dar aqui nesse vídeo é que a graça já estava em operação na vida de Abraão. Abraão é conhecido como aquele homem que foi aceito por Deus não pela operação de uma lei. Abraão é conhecido como aquele que foi aceito por Deus pela fé. Pela fé, Abraão creu em Deus e isso lhe foi posto como justiça. Abraão foi conhecido como um homem justo por crer em Deus, ok? E também para nos provar que nós não temos mérito algum para que o plano de Deus aconteça na nossa vida. Nós não temos mérito algum. Algumas pessoas podem olhar para os grandes homens de Deus da atualidade que estão a ser usados. Olhe, por exemplo, para Billy Graham, ok? Billy Graham. Acho que todos vocês conhecem, sabem quem foi Billy Graham. Você pode dizer assim: Billy Graham foi um homem muito piedoso, por isso Deus o usou. Billy Graham teve uma vida de total entrega, por isso Deus o usou. Não, Deus selecionou, elegeu Billy Graham para usar nesse propósito, não porque Billy Graham tinha méritos para ser usado. É a graça de Deus agir na vida de Billy Graham. Ele podia ter usado outras pessoas. Isso aqui
não significa que você tem que fazer sua parte, ok? Seja um homem piedoso, seja um homem de fé, seja um homem de fervor, mas não é por causa desses méritos que o Senhor vai te usar. Não é por causa desses méritos. Quando Deus elege, quando Deus seleciona uma pessoa para usar, é tudo por causa dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com Abraão. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com Billy Graham. Tem tudo a ver com Deus e o seu poder de agir no mundo, ok? Então, se Deus escolheu Abraão, não é uma mentira que devia fazer com que Deus deixasse de usar Abraão. Deus ainda mantém a sua promessa, Deus ainda mantém a sua aliança, porque é tudo por causa de Abraão. E já já eu vou te explicar, acho que no vídeo de amanhã, eu vou te explicar o que significa a aliança abrâmica e você vai perceber por que Deus então não considera a mentira de Abraão como passível de ser castigada. E esse homem não foi mesmo perfeito. Veja só, ele mentiu, mas foi salvo pela graça de Deus. E algum tempo depois acontecem aí cenas de litígio na família de Abraão. Veja, a Bíblia diz que Abraão enriqueceu muito. Só que a Bíblia também conta que acompanhava Abraão seu sobrinho Ló. Ambos enriqueceram, ok? Din-din, l'argent. Ambos enriqueceram. E os pastores de Ló e os pastores de Abraão perceberam que naquele pedaço de terra em que os dois viviam, havia poucos recursos para o gado de Ló quanto para o gado de Abraão. Então os pastores começam a lutar. Acontece aí um litígio na família, mas Abraão, muito sábio, ele faz Ló tomar uma decisão. Ele diz: Ló, olhe para a terra em que nós estamos agora, escolha para que lado você quer ir, porque nós não estamos a conseguir viver em comunhão, em comunidade aqui. Escolha para que lado você quer ir. Aí acontece o pior erro da vida de Ló. O pior erro que Ló devia cometer na sua vida, ele cometeu aqui nessa situação. O que é que Ló faz? Ló vê a área e Ló percebe que existia um canto daquela terra que tinha muita probabilidade de prosperar. Muitos recursos. Provavelmente a terra era fértil, era boa. Só que essa terra aí que Ló olha, ela ficava muito próximo de Sodoma e Gomorra. Uma cidade que daqui a pouco nós vamos ler que causou um constrangimento ao coração de Deus. Esse pedaço de terra ficava bem perto de Sodoma e Gomorra. E Ló foi atraído pelo bem-estar, Ló foi atraído pelas riquezas, pela prosperidade. E ele disse para o seu tio Abraão: eu vou para aquela terra. Aí a história continua. Ló se mete na primeira roubada por viver perto dessa cidade aqui de Sodoma e Gomorra. Ló foi raptado, ele, sua família e seus bens. Eles foram raptados. Você já deve ter lido a história e você sabe o que aconteceu aí. Graças a Abraão, que lutou, e nesse momento Abraão já era um homem muito poderoso. Ele não só tinha riqueza, mas Abraão estava a constituir também um exército. Abraão convocou dos seus servos 318 homens valorosos, fortes, e esses homens foram lutar para trazer liberdade de Ló. Então, e Ló foi salvo pelo tio. Bom, aconteceu litígio na família. Infelizmente Ló toma uma péssima decisão, mas ele é salvo pelo tio. Isso aqui nos mostra duas coisas. Primeiro, não seja simplesmente atraída ou atraído pelas riquezas na vida, pelos bens materiais. Não tome suas decisões com base naquilo que você pode obter no futuro amanhã, porque muitos são os caminhos e os planos do ser humano, mas somente Deus sabe o final deles. Somente Deus pode sondar os teus corações. Muitos são os caminhos e planos que você pode traçar, mas eles podem te levar aos caminhos de morte. Eles podem te levar a um cenário que você sinta-se preso. A sua liberdade pode ser tirada, ok? Seja atraído pela bênção de Deus e não pelo bem-estar humano, terreno. Estar ao lado daquela pessoa que pode te fazer bem. Meninas e meninos, vocês que estão a assistir esse vídeo aí, na tomada de decisão para um relacionamento, cuidado
quais coisas você fundamenta a sua decisão. Temos tido muitos problemas de pessoas que baseiam a sua decisão simplesmente onde? No bem-estar. O que é que ele já conquistou, o que é que ele já tem, o que é que ela pode oferecer, o que é que ela pode me dar. E não analisam o quê? O coração e o caráter dessa pessoa. Aí se metem numa furada, numa cidade próxima de Sodoma e Gomorra, e o futuro passa a ser aquele que depois nós todos temos que estar a orar por você para Deus te livrar daquela situação, né? Só que depois fica muito difícil para você e para a igreja também. Então, seja atraída pelo coração, pelo caráter da pessoa e não pelos bens que essa pessoa pode ter. Na escolha de amizades, isso aqui serve para qualquer coisa da sua vida. Tá legal? Tá me entender? Seja atraída pelo coração, pelo caráter e pelas coisas, pelas bênçãos espirituais que você não consegue ver agora, mas que podem se configurar como um chão sólido para construir família, para construir igreja, para construir seja lá o que você quiser empreender nessa vida, tá bom? A segunda lição que eu tiro aqui é: nós precisamos sempre buscar reconciliação com as pessoas que nos abandonam no meio do caminho. Essa é uma mensagem que os evangelhos pregam sempre, os apóstolos pregam sempre. Nós precisamos buscar reconciliação com as pessoas que nos abandonam ao longo do caminho. Não importa o que aconteceu no passado, nós precisamos buscar reconciliação. Veja o que é que Jesus diz. Se você estiver em inimizade com teu próximo, o que você deve fazer? Vai lá, reconcilia-te com ele e só depois leve a tua oferta até o altar. Vamos em frente! Bom, meus irmãos, eu não podia deixar de terminar esse vídeo sem falar sobre o dízimo que Abraão apresentou ali para Melquisedeque. Há alguma questão muito importante que eu quero dar aqui para você. Primeiro, o dízimo de Abraão não foi pela lei. Não existia ainda alguma lei quando Abraão ofertou a 10ª parte dos despojos da guerra ao sacerdote e rei Melquisedeque. Não sei ao sacerdote e rei Melquisedeque. A Bíblia não nos diz se era uma prática naquela altura, no tempo em que Abraão viveu. A Bíblia não nos diz isso, mas com certeza nós sabemos que a lei ainda não havia sido entregue a Moisés. Então Abraão não deu o seu dízimo motivado ou obrigado a obedecer uma lei, ok? Não foi pela lei de Moisés. Segundo, o dízimo de Abraão não foi dinheiro. Não foi dinheiro. Tudo que Abraão ofereceu foi a 10ª parte dos despojos da guerra. Cavalos, carroças, roupas, sandálias, alguma coisa assim. Mas a Bíblia não nos diz aí, não enfatiza a questão do dinheiro, ok? Terceiro, essa prática de dizimar de Abraão não foi regular. A Bíblia não nos mostra aqui elementos de que Abraão continuou a voltar lá no sacerdote Melquisedeque todo final do mês para ofertar. Então, não foi regular. Nós, pelo menos, não temos essa informação, ok? Não foi regular, não foi dinheiro e não foi pela lei. Aqui vem a pérola, então, dessa questão do dízimo de Abraão. Foi por pura generosidade. Foi por pura generosidade. E sabe, irmãos, nós que temos estado a discutir tanto sobre o dízimo, se é bíblico ou não, nós devíamos refletir qual é o pano de fundo do dízimo. Qual é o pano de fundo do dízimo? Você tem ali, primeiro ponto, Abraão dizima por pura generosidade. E ele vê Melquisedeque não obrigado a nada, não de forma regular, de forma espontânea, por generosidade e agradecimento por Deus ter lhe livrado daquilo que havia acontecido da guerra. Por pura generosidade, ele então oferece. Quando Moisés traz a lei, o pano de fundo do dízimo continua sendo a generosidade. Sabe por quê? Porque o dízimo, ele era feito e distribuído da seguinte maneira. Deixa eu apagar aqui. Conseguimos ver na lei de Moisés pelo menos 3 destinatários para o dízimo. Primeiro, levitas. Por que os levitas tinham que receber os dízimos? Por generosidade, porque na distribuição das terras, os levitas não receberam terras para plantio, eles não deviam plantar. Por que não deviam plantar? Porque os levitas foram selecionados para servir na casa do Senhor, levitas, sacerdotes, e essa tribo aqui era grande, ok? E eles tinham que fazer uma só coisa, servir na casa do Senhor. Como é que eles deviam se alimentar? Como é que eles deviam comer? Se não
como é que eles deviam se alimentar? Como é que eles deviam comer? Se não contar com a generosidade de seus irmãos, ok? Generosidade de seus irmãos. Segundo grupo para quem os dízimos também eram direcionados, eram para os pobres de Israel, ok? Os pobres de Israel. Veja que se você ler aí em Malaquias 3:10, Malaquias ML 3:10, você vai ver que Deus está a reclamar porque o povo de Israel deixou de dar o dízimo. E ele diz assim: tragam todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento. E para que serviam esses mantimentos, se não para suprir as necessidades, primeiro, desses dois grupos que eu acabo de apresentar aqui. Veja o pano de fundo do dízimo, ok? Nós devíamos estar a refletir sobre o pano de fundo do dízimo, não sobre o nosso coração avarento que não consegue contribuir. Terceiro destinatário para o dízimo ali é ter mantimento no templo para as festas do povo de Israel, ok? Para as festas do povo de Israel. E o povo de Israel tinha muitas festas. Esse mantimento do dízimo aqui servia para essas três coisas. Então, provavelmente existiam muitas formas de dizimar. E Jesus critica, né? Foi tão constante aí em Israel e feita com tanto zelo que Jesus acaba criticando os fariseus, porque o tanto de zelo faziam eles dizimar até a 10ª parte do endro e do cominho, que são substâncias muito pequenas, mas esqueciam quem? Esqueciam quem? Os primeiros destinatários do dízimo, que eram quem? Os pobres. Eles esqueceram a justiça, eles esqueceram a solidariedade, eles esqueceram a generosidade, eles agora anexaram o dízimo a uma questão de salvação, a uma questão, eles se tornaram legalistas, tá bom aí? Nós precisamos encontrar o equilíbrio para isso. Eu já visitei igrejas onde os pobres não são atendidos, onde a igreja não consegue servir as pessoas. Por que a igreja não consegue servir as pessoas? Simplesmente porque as pessoas não contribuem. Não contribuem. Então, o dízimo é uma questão importante ali. Ela não deve ser encarada como uma questão atrelada à salvação. O que muitas vezes tem acontecido é que as pessoas atrelam a salvação do indivíduo ao dízimo. Então, fica algo muito ligado, né? Quem não dizima não tem salvação. Isso aqui, meu irmão, está errado. Está errado. Outra questão é que as pessoas atrelam o dízimo à aceitação ao Senhor. Se você não dizima, Deus não se agrada, não te aceita, Deus não... isso aqui se torna pecado. Não, isso aqui também está errado, meu irmão. Outras pessoas atrelam o dízimo à observação de uma lei. Eles dizem assim: nós temos que dizimar porque isso está na lei. Isso aqui também está errado. Está errado. Sabe por quê? Porque nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Outra coisa que está errada é punir as pessoas que não dão dízimo. E muitas vezes essa punição pode ser colocada como afastamento da comunidade, a pessoa não é saudada, a pessoa não pode servir. Isso aqui também está errado. Meu irmão, o que nós precisamos ver aqui é o pano de fundo do dízimo. E qual pano de fundo é esse? Generosidade. Generosidade. Nós precisamos ser generosos. E um detalhe que eu quero te falar aqui. No Novo Testamento, você não tem nenhum mandamento direto para você dizimar, ok? No Novo Testamento, você não tem nenhum mandamento direto para você dizimar. O que isso aqui no Novo Testamento não existe. O que existe no Novo Testamento? Generosidade. Generosidade. Paulo fala para a igreja de Corinto que eles deviam... a palavra dízimo agora está na minha boca. Paulo fala para a igreja de Corinto que eles deviam ofertar, sustentá-lo, ajudar no ministério. E Paulo usa aí uma igreja que tem feito isso mesmo tendo pouco. Generosidade. O dízimo
tal como ele é muito característico do povo de Israel, do judeu. Nós agora, o que nos caracteriza, sabe o quê? Generosidade, ok? Leva essa palavra com você e ore para que o Senhor possa te dar um coração generoso todos os dias. Falei do dízimo assim muito rapidamente, mas se você tiver alguma pergunta, manda aí em off e eu vou responder. E se for uma pergunta muito repetida, ali nós respondemos no grupo, como nós já temos feito até agora. Valeu, meus irmãos, Deus abençoe todos vocês e até amanhã no próximo vídeo. Estamos a avançar. Daqui a pouco é dezembro e terminamos o nosso desafio. Quero voltar a apelar a você, não desista agora. Você já chegou longe demais para desistir. Não desista em nome de Jesus. Valeu, Deus te abençoe e até amanhã.